O Ministério Público do Trabalho divulgou o relatório sobre vistoria realizada em instituições psiquiátricas do país. A inspeção encontrou várias irregularidades graves. O Brasil tem 121 instituições psiquiátricas, 40 foram vistoriadas. Foi constatado que, na maior parte, os profissionais de saúde atuam em péssimas condições de trabalho. Faltam equipamentos de proteção individual, não há treinamento, as equipes são insuficientes e as jornadas excessivas. As condições dos internos são ainda piores. Quase 1.200 estão internados em condição de longa permanência, o que é proibido pela lei. Os internos estão sujeitos a castigos físicos e péssimas condições de higiene. 6 em cada 10 unidades visitadas oferecem aos pacientes alimentação insuficiente ou de má qualidade. Em 42%, os banheiros não têm portas e em 22% os banhos são frios. Além disso, em mais da metade dos hospitais foi flagrada a exploração da mão de obra das pessoas internadas, com indícios de trabalho forçado ou obrigatório em condições degradantes. Alguns internos afirmaram que trabalham para passar o tempo e em troca de café e cigarros. E para falar mais sobre o relatório, eu recebo aqui no estúdio a Procuradora do Trabalho, a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Carolina Mercante. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada. Bom, vimos na reportagem que foi uma inspeção realizada pelo Ministério Público do Trabalho com o apoio de outros órgãos também, né? Quais? Sim, foi o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Federal de Psicologia e o Mecanismo Nacional de Combate à Tortura. Bom, na lista de irregularidades que nós também acompanhamos, e infelizmente é uma realidade em vários hospitais psiquiátricos, qual a principal irregularidade ou o que a senhora destaca? Entre as irregularidades, são muitas, é um relatório de 500 páginas, muito técnico, com embasamento jurídico, estritamente jurídico, não é uma pesquisa, é o resultado de inspeções em 40 hospitais. E nós destacamos aqui como as principais irregularidades a infraestrutura precária das unidades psiquiátricas, que mais se assemelham a unidades do sistema prisional do que a hospitais, o tempo de internação dos pacientes, então pacientes praticamente residentes, nós encontramos desde crianças de 10 anos com tratamentos de choque elétrico, uma anciã com 106 anos e também as condições de trabalho precárias. E quais unidades foram inspecionadas em todo o país? Em 17 estados, né? Então de norte a sul. Nós temos realidades diferentes, né? São 40 hospitais, entre eles 15 privados e 25 sob responsabilidade do Estado. São peculiaridades e características próprias de cada hospital? Na verdade, as irregularidades detectadas, elas são generalizadas. Há algumas situações menos piores do que as outras, mas tanto nos públicos como privados encontramos graves irregularidades. E qual é o tempo previsto para a internação? A legislação, ela trata de um mínimo, um máximo? A Lei 10.216, de 2001, que trata sobre atenção à saúde mental, ela não determina um tempo máximo. Esse tempo, ele varia de acordo com o projeto terapêutico singular do paciente, que foi algo que nós não detectamos. Então, em muitas unidades, na maioria delas, os pacientes não tinham um projeto terapêutico singular, ou seja, você chega num hospital para tratar um problema de saúde, você tem ali, né, o seu prontuário, o seu tratamento. E nessas unidades nós não detectamos. O que a legislação diz? Que os pacientes com transtornos mentais não podem ser residentes, então eles têm que ficar o mínimo de tempo no hospital. É isso que a sociedade quer, a reinserção social dessas pessoas. Eles não podem ser moradores de hospitais psiquiátricos. Agora, ao sair desses hospitais, a lei também prevê um acompanhamento do Estado, né? Sim, com atendimento psicológico. Existem os CAPs, que são os Centros de Assistência Psicossocial. Eles dão assistência descentralizada, então é extramuro hospitalar, aos pacientes e às suas famílias. Bom, nós vimos também nessa reportagem as condições de higiene, que são precárias, a má alimentação também. Nesses casos específicos, de quem é a responsabilidade? A responsabilidade ela é diluída.
ela não necessariamente é do diretor do hospital, que muitas vezes não é o gestor dos recursos. Aliás, não, ele gere ali a execução dos recursos, mas ele não é responsável pela aquisição dos recursos. Então, há vários entes responsáveis. E os pacientes podem trabalhar nessas unidades? Não. O trabalho, a dimensão do trabalho, ela tem que ser relacionada ao projeto terapêutico de cada paciente. O que a lei não admite, essa lei 10.216, não admite a exploração de mão de obra de pacientes. Então, imaginamos um paciente com diabetes, ele é internado por 3 meses e ele é obrigado a trabalhar no refeitório do hospital. Então, isso não é admissível, né? A mesma coisa para os pacientes de transtornos mentais. Eles não podem desenvolver atividades que são dos profissionais da saúde. O que nós detectamos? Pacientes administrando medicamento a outros pacientes, cuidando da segurança. Então, em um dos relatos, um paciente disse: eu sou responsável por cuidar do muro da unidade hospitalar para que outro paciente não escape. Limpeza, então, por conta de limpeza inadequada, varrição, cozinha, uma série de atividades, construção civil, até a construção do banheiro do hospital, o paciente participando, contenção mecânica de outro paciente. Uma série de absurdos, né? Para a gente finalizar aqui rapidinho, esse relatório será entregue a alguma instituição, alguma autoridade? Sim, ao fim do relatório nós temos os encaminhamentos. Então, diversos órgãos de fiscalização, os ramos do Ministério Público Federal, Estadual, do Trabalho, a Defensoria Pública também, para que sejam tomadas providências administrativas e judiciais para regularizar essa situação. Procuradora, mais uma vez, eu agradeço a sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde.